Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu gostaria então, para esse momento, convidar a igreja para que vamos à carta aos Hebreus, vamos para Hebreus, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 13, mas o nosso sermão de hoje à noite se concentrará no versículo 9. Hebreus 4, 1 a 13, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 8: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos ler todos juntos, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nesse momento que a Tua palavra, Senhor, foi lida, que a Tua palavra foi lida e Teu nome, Senhor, foi invocado no meio da congregação. Que assim, Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações. Que possamos, Senhor, de maneira genuína, de maneira sincera, ouvir, Senhor, a Tua voz e assim colocar, Senhor, a Tua palavra em prática, em ações, ó Pai, porque necessitamos de Ti, ó Deus. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos, Senhor, a Te compreender, a Te desfrutar, a fazer parte, Senhor, dos Teus planos, das Tuas promessas. Que possamos, Senhor, pelo nome de Cristo e por Cristo, nos apropriar, ó Pai, das Tuas promessas, dia após dia.
todos os dias da nossa vida, até a nossa morte, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, para que venhamos a olhar para Ti, Senhor, como o Senhor é. E assim o Senhor possa andar conosco. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, irmãos, quando eu leio essa maravilhosa promessa aqui em Hebreus 4:9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Eu me lembro do puritano Richard Baxter, que quando ele era jovem, muito jovem, ele sofria períodos de duras provações físicas. E ele teve esse texto, essa promessa, como um grande consolo para a sua alma. E naquele momento de provações físicas e uma medicina não tão avançada, quando alguém tinha sangramento, se cortava uma veia, para que de algum lugar aliviasse o sangramento por aquela outra veia. E ele sofria desses males e por grandes períodos de tempo. E essa promessa consolou seu coração. Ele, longe de casa, em fraqueza, onde ele só possuía uma Bíblia, ele mergulhou no descanso eterno dos santos e pedindo a Deus que essas palavras pudessem adoçar a sua vida, adoçar o seu coração, onde sobre esse descanso eterno dos santos ele escreveu: aqui olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam e que esperam nele, pois nosso olho de carne não é capaz de ver isso, mas ali o olho, o ouvido e o coração tornam-se capazes de desfrutar de tudo que o Senhor preparou para os seus santos. Ou, caso contrário, como eles poderiam desfrutar disso? Quanto mais perfeita a alma, mais alegres essas alegrias e mais gloriosa é essa glória para nós. E nós, como povo de Deus, nós precisamos meditar nas promessas de Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus realmente prometeu. Porque essas promessas não são promessas de qualquer um. São promessas do verdadeiro Deus. E as promessas de Deus, irmãos, elas são os raios e os fachos de luz de Cristo. E elas são o sol da justiça, onde elas estão baseadas e estabelecidas. E o crente, o cristão, é aquele que ama as promessas de Deus. A razão disso, a razão do crente amar as promessas de Deus é que ele ama a Cristo. E Jesus Cristo é o tesouro de todas as promessas de Deus. E a nossa salvação, ela está fundamentada na pessoa de Cristo, que está por trás de todas as promessas da Escritura, de todas as promessas da Bíblia. E por causa dessas promessas, existe alguém mais forte que nós para cumpri-las. Existe alguém que está por trás de todas essas promessas, alguém mais poderoso que nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a fé nos faz nós nos agarrarmos a essas promessas, porque ela faz nós renunciar a nós mesmos e para nos familiarizar com Cristo. A vida do cristão é baseada no relacionamento com Cristo. E
E é assim, é através das suas promessas, pela fé, que o crente se apropria das promessas de Cristo. E assim Cristo se encontra com a nossa alma. E esse amor de Cristo, irmãos, ele é pessoal. Ele é pessoal, ele é entre o crente e Cristo. E é por causa dos méritos de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. É por causa da nossa união com Ele. Nossa união com Cristo, que nós recebemos das suas promessas. E nós nos apropriamos dela. E Jesus comprou todas as promessas para nós. Essa é a realidade da igreja. Jesus comprou todas as promessas para nós. E o próprio Deus, em Números, capítulo 23, Números, os irmãos podem acompanhar. Em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus colocou a sua palavra na boca de Balaão. Números 23, 19, que disse assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O próprio Deus colocou na boca de Balaão essas palavras. E Deus não é que nem nós, homens, pecadores, que nós fazemos promessas e muitas vezes nós não cumprimos. Mas Deus leva a termo todas as suas promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. E por acaso, tendo Deus dito isso, Ele não fará? Olhem para Hebreus 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E as promessas de Deus, irmãos, elas são dignas de confiança. Porque Deus está por trás delas. E nós vemos aqui que o próprio Deus diz que nós mesmos devemos orar por aquilo que Deus prometeu. E isso não é uma contradição, porque o próprio Deus que decretou o fim, também decretou os meios, como chegará esse fim. Isso é muito interessante, porque nós vemos também Deus dizendo em segundo livro de Samuel 7:27, Davi ora dizendo: Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo, eu te edificarei uma casa. Por isso o teu servo teve ânimo para fazer-te essa oração. Então, sem as promessas de Deus, irmãos, nós não teríamos nem como orar. E o nosso texto nos remete a algo que todos nós conhecemos: o pecado de Adão. O pecado de Adão, quando Adão, nosso pai, pecou, nós não perdemos somente o interesse em Deus, mas nós perdemos também a percepção espiritual a respeito de Deus e da verdadeira felicidade. Nós não compreendemos, por causa dos efeitos do pecado, a verdadeira felicidade. E nós vemos que não foi somente no desfrutar real de Deus que nós perdemos, mas essa percepção. O homem tem uma condição, vive hoje numa condição que é adequada ao seu coração. Ele vive num estado, irmãos, degradado.
no estado de espírito vil, espírito mau. E é por isso que quando o Filho de Deus vem com a graça regeneradora, o Evangelho é apresentado, o Evangelho da graça regeneradora e as propostas que o próprio Deus faz de alegria e de glórias eternas e espirituais. Deus não vê no homem capacidade de acreditar nisso, capacidade de dar valor à verdadeira felicidade que o próprio Deus promete. E é por isso que para muitos homens é impossível acreditar em tal felicidade. Somente é possível para aqueles que foram alcançados pela mão de Deus, pela mão do Deus que tudo pode e tudo faz. E eu garanto, meus irmãos, que não há ninguém aqui que um dia não pensou em descanso, não precisou de um descanso. Eu garanto. E você e eu já pensamos em descansar dos fardos, das aflições pessoais, dos sofrimentos e da morte. Porque todas essas coisas nos apavoram, nos assustam. E Deus tem um povo. Deus tem um povo, um que é da sua aliança, um povo que é apenas dele e de ninguém mais, santificado pelo sangue da aliança, a fim de ficar separado dos inimigos declarados de Cristo. Deus tem um povo particular, que é seu por vocação especial. Eles aceitam cordialmente a Cristo, de modo que a vida de Deus se encontra na alma do homem. E esse povo, ele tem uma aliança interna e sincera com o verdadeiro Deus. Ele é santificado pelo sangue da aliança. Ele é separado apenas de Deus, apenas dele, santificado pelo sangue da aliança, a fim de ficar separado dos inimigos declarados de Cristo. E irmãos, pelo Espírito da graça, eles são santificados, para que não sejam apenas separados daqueles que não professam a Cristo, mas também daqueles que não são regenerados, de um modo que eles são pessoas distintas, eles são pessoas diferentes desse mundo. E estes nascidos de novo tornam-se ramos em Cristo. Eles dão fruto. Eles dão fruto, irmãos. E para estes resta um glorioso descanso. Portanto, resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. Um repouso final. Não um descanso de horas, mas o fim do sofrimento, o fim da morte, o fim do pecado. Uma coisa é ser do Senhor por meio de uma aliança. Isso nós precisamos entender. Uma coisa é ser de Deus simplesmente por um mero confessar de palavras ou um mero batismo. De apenas realizar uma profissão de fé. Até mesmo os mais traidores fazem isso. Isso é muito fácil. Até mesmo os traidores fazem isso, os inimigos secretos de Cristo. Mas ser do Senhor de coração, pela eleição manifesta, pela união a Cristo, é a propriedade pessoal e particular daqueles que terão esse descanso. E, irmãos, fica uma pergunta para nós.
esse descanso para o povo de Deus é uma certeza ou ele é mera possibilidade? Deus é infalível, irmãos. E se não fosse por suas promessas, seriam apenas sons vazios. Não teria nenhum significado se Deus não fosse infalível. E nós temos a certeza de que Ele levará a cabo todas as suas promessas. Mas o que é esse descanso? O que significa esse descanso? A alma exausta por causa do pecado e do sofrimento, a alma perseguida pela lei, perseguida pela ira, afetada pela sua consciência, ela tem como Cristo nessa vida o descanso da graça, porque também almeja o descanso da glória eterna. E esse descanso é o descanso que nós estamos olhando aqui, o descanso eterno. Esse descanso aqui é o estado mais feliz de um cristão. É o estado final de um cristão. Pense em todas as felicidades que você já teve até hoje, até agora. Essas felicidades, elas são incomparavelmente menores que a felicidade que será apresentada a nós no dia final. A nós, quando Cristo vier, quando Cristo voltar. E os santos irão desfrutar de Deus. Nós precisamos, irmãos, desejar a Deus. Nós precisamos desejar a Deus de tal maneira que Deus é o nosso maior desejo, a nossa maior afeição. Os nossos sentimentos devem ser voltados a Ele. E qual tem sido o seu maior desejo? Se você fosse avaliar a sua vida hoje, qual tem sido verdadeiramente o seu maior desejo? Tanto a alma quanto o corpo desfrutarão desse descanso. Todas as nossas alegrias serão aperfeiçoadas nele, no próprio Deus. E cabe dizer que essas promessas, elas valem somente para aqueles que são cristãos. Somente para o povo de Deus. Porque o autor de Hebreus nos diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O povo de Deus é quem desfruta desse repouso. O povo de Deus vai desfrutar de Deus. E cabe dizer que essa promessa é para aqueles que são cristãos sinceros, que são cristãos que foram regenerados, que foram santificados, cuja a alma descobriu as maravilhas em Deus. E de maneira amiga, santa, deseja estar próximo de Cristo, fazendo do andar de Cristo seu andar. Os passos de Jesus precisam ser os seus, precisam ser de todos nós. Como nós temos andado? Como tem sido os nossos passos? Por onde andamos? Será que não nos perdemos? Devemos voltar a Cristo. Devemos olhar para Cristo. E, irmãos, nós precisamos fazer do andar de Cristo o nosso andar. Porque para onde iria um cristão
se não andar aonde Cristo andou. Não fazer isso é uma contradição. E porque Deus é a fonte da vida. E com isso, eu não quero dizer aqui para ninguém que se nós andarmos corretamente, nós alcançaremos esse descanso. Não, isso é legalismo. Você precisa cumprir uma série de leis e agora você chegará no céu. Não, irmãos. É por meio de Cristo. É por meio da sua obra. É por meio do caminhar com Cristo. E nós precisamos fazer do andar de Cristo o nosso andar. E com isso, não quero dizer que se você obedecer perfeitamente à lei de Deus, você entrará nesse descanso, pois isto é legalismo. Se cada um de nós pensa que pode, pelos nossos méritos, entrar no descanso de Deus, obter esse descanso, nós não passamos de mercenários. Nós estamos barganhando com Deus. E nós estamos tentando comprar a Deus com as nossas obras. Mas esse descanso é dado a nós pelos méritos do Senhor. Pelos méritos do Senhor Jesus. Então, olhe para Cristo. Ele é verdadeiro. Ele é o verdadeiro descanso. E também é por meio dele que nós veremos a glória desse descanso final. Desse descanso consumado. Busque a Cristo e Ele te conduzirá. E onde estão os homens e as mulheres que buscam a Cristo? Onde estão os homens e as mulheres que buscam a Deus? Muitas vezes parece que nós vivemos um cristianismo de plástico. Um cristianismo sem efeito. O cristianismo, irmãos, não é só um nome. Não é só um nome. Então, busque a Cristo, Ele te conduzirá. É bastante provável que muitos que já estão na igreja endureçam os seus corações com a presunção de que já são convertidos. De que já cresceram, de que já estão num patamar que eles não precisam mais se santificar. E o diabo tem produzido muitas imitações da conversão. A conversão não é simplesmente professar a fé cristã, não é simplesmente ser batizado. O cristianismo é mais que um nome. Há muitos que invocam o nome do Senhor, mas não se apartam da iniquidade. Ainda vivem no pecado. Professam, irmãos, a Cristo, mas as suas obras negam a Deus. E a palavra de Deus nos diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Professar uma fé e não seguir a Cristo é zombar de Deus. É zombar de Deus. Se você for um amante de más companhias, uma pessoa escarnecedora, se você não for um cristão santo, cuidadoso consigo mesmo, com seu coração, abnegado, você não poderá ser salvo. No Evangelho, há seguranças, como essas promessas maravilhosas, mas também há advertências. E nós não podemos sair daqui sem ouvir essas advertências, mas não vamos deixar de ser consolados também por essas promessas. Ser convertido não é ser civilizado. O diabo pode civilizar um homem muito bem. Um homem hoje pode entrar aqui, ser uma pessoa desajeitada, um irmão que não dá a paz do Senhor. E daqui a 4 meses ele pode ser um religioso,
Mas, irmãos, não se enganem. Ser convertido não é ser civilizado. Nós devemos, sim, como crentes, agir moralmente. Sermos moralmente corretos, mas nós precisamos muito mais. Para sermos salvos, nós precisamos de Cristo. O puritano Joseph Alleine disse: eu não condeno a moralidade, mas aconselho a não descansarem nela. A conversão também não consiste em uma reforma parcial de sua vida. Alguém já viu uma planta crescer pela metade? O que acontece? Ela morre. E conversão não consiste em uma reforma parcial de sua vida. Um Herodes pode fazer muitas coisas. O homem que não é convertido, mas tenta de alguma forma, a não ser por Cristo, chegar à eternidade, é como 1 quilo de chumbo. Você pode pegar aquele quilo de chumbo, derretê-lo e moldá-lo no formato de uma planta. Mas ela nunca será uma planta. Ele nunca será uma planta. Ele continuará sendo chumbo. E esse chumbo jamais deixará de ser chumbo. O homem pode conhecer algumas coisas, pode se civilizar, o homem pode entrar nesse caminho, o homem pode passar da ignorância ao conhecimento, da indelicadeza à delicadeza, à sensibilidade, nesse sentido. E ter uma aparência de religião. Mas ainda assim, ele pode ser carnal. Ainda assim, ele pode ser irregenerado. E a sua natureza permanece a mesma. A sua natureza não muda. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Irmãos, esse descanso, ele pressupõe um caminho até essa consumação. E Deus não move o homem como o homem fosse uma pedra. Mas Ele faz uma coisa primeiro. Primeiro Ele dá a vida a esse homem. O cristianismo não é uma profissão ou um emprego sedentário. O pastor Paul Washer, ele diz que para ir para o inferno, você precisa apenas cruzar os braços e não fazer mais nada. Mas mesmo assim, quando nós tivermos feito tudo para Deus, vai parecer que nós não fizemos nada. Nós teremos a impressão de não ter feito nada, porque ninguém pode confiar nos seus méritos. No entanto, aquele que esconde o seu talento receberá a devida paga, a devida punição também. E é preciso, para esse descanso, ter um intenso desejo por Cristo, um intenso desejo por Ele. E nenhuma alma poderá alcançar o descanso se os seus desejos mais profundos não forem depositados em Cristo, se os seus desejos mais profundos não forem depositados nele. E esse desejo deve estar acima de todas as coisas desse mundo. De todas as coisas desse mundo. E primeiro, Cristo traz o coração da pessoa para o céu. E só depois Cristo traz a pessoa. E é verdade, irmãos, que o que ainda resta da nossa própria natureza enfraquece esse desejo
por Deus e esse desejo da eternidade. E ele irá obstruir esse desejo por causa do nosso pecado, da nossa natureza. Mas por mais que ele enfraqueça esse desejo jamais vencerá. Esse desejo jamais vencerá o Espírito de Cristo que há em nós. Examine seu coração e sua obediência, os quais Deus está sempre pronto para ajudar com a sua graça. O Senhor providenciará que você não perca a sua recompensa, se você está verdadeiramente nele. E esse descanso, irmãos, ele será um refúgio, onde o nosso navegar termina. Quando o trabalhador recebe o seu salário, isso quer dizer que ele cumpriu com as suas responsabilidades. Todas as profecias desaparecerão, todas as línguas passarão, todo conhecimento passará, toda oração irá cessar, toda oração vai terminar, porque ela não será mais necessária. Nós não necessitaremos mais orar, jejuar, chorar, porque nós estaremos fora do alcance dos pecados e das tentações. As exortações do ensino não serão mais necessárias. Não será mais necessário um pregador. Não será mais necessário, porque a obra já será concluída. A colheita já foi reunida. O joio foi queimado e o trabalho acabado. Os não convertidos não terão mais esperança. Mas os santos não sentirão mais medo. E isso para sempre. Então, irmãos, nós devemos pensar, refletir sobre algumas coisas. Seu coração se aquece com a ideia de estar para sempre com Cristo? Seu coração se aquece com a ideia de estar sempre com Cristo e de conhecer cada vez mais o seu coração amoroso, o coração amoroso de Cristo? Você tem esse desejo? O verdadeiro filho de Deus consegue se identificar com isso. Consegue ter esses desejos. E se você não consegue, revise seu coração. Revise os seus desejos. Pode ser que você esteja morto para Deus e não entrará no descanso, ao menos que o Espírito de Deus lhe ensine a odiar o pecado, a se arrepender dele, a abandoná-lo e a se voltar para Cristo, crendo apenas nele para a salvação e amando acima de tudo. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar, porque na glória nós conheceremos o coração de Cristo, o coração do noivo, da mesma maneira que ele conhece o nosso. No céu já existe um coração perfeito que zela por nós. Lá terá mais corações perfeitos, porque Deus tornará perfeito. E assim nós cantaremos:
como um hino muito conhecido, que diz assim: Ah, amor tão profundo de Jesus, o melhor de todos os amores. É um oceano repleto de bênçãos, é um doce porto de descanso. Ah, amor tão profundo de Jesus, para mim o melhor de todos os céus, e me eleva até a glória, pois me eleva até ti. Vamos orar? Senhor, amado Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, foi pregada, que, Senhor, coisas que assustam o nosso coração, por saber, Senhor, muitas vezes que estamos longe dessas coisas, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos consolar, possa nos confortar e fazer, Senhor, nós voltarmos ao nosso primeiro amor, voltarmos, Senhor, ao tempo que amávamos a Cristo, que desejávamos Ele, dia após dia, em todas as nossas tarefas, em todo o nosso andar. Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Pai, porque não há ninguém aqui, Senhor, sem pecado. Todos nós quebramos a Tua lei, todos nós somos necessitados de Ti. Suplicamos, ó Pai, que possamos, ó Deus, atentar para as advertências do Teu Evangelho e descansar, Senhor, na Tua vinda, ó Pai. Para que o Senhor primeiro leve o nosso coração e depois nos leve totalmente para a Tua glória, Senhor. Para podermos cantar louvores a Jesus, para agradecer por tanta salvação, Senhor, que o Senhor fez em nossa vida. Tão grande salvação. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te suplicamos, ó Pai, sonde o nosso coração, fortalece, Senhor, a nossa alma, e nos dê, Senhor, essa vida que vem de Ti, Senhor. Planta essa vida em nossa alma, que possamos, Senhor, não vermos, Senhor, que não vermos a nossa própria força sendo utilizada em nossa vida cristã, mas vermos, Senhor, a Tua graça. Que possamos, Senhor, não nos iludir com caricaturas falsas sobre a conversão, mas que possamos, ó Pai, sermos convertidos por Ti. Auxilia-nos, ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti, Senhor, inteiramente. Sem Ti, Senhor, não podemos fazer nada. Contamos, Senhor, com Teu auxílio, porque somos miseráveis, somos pecadores, quebramos a Tua lei, não há quem faça o bem, mas que por meio de Jesus nós possamos Te ver, Te contemplar, possamos andar, Senhor, nesse caminho estreito, mas que está nos levando para o céu. Esse caminho apertado, mas que está, Senhor, transformando o nosso corpo, a nossa alma, para que sejamos um dia perfeitos como o Senhor é, para que possamos Te ver, Senhor. Tudo isso nós oramos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, aquele que deu a vida, se entregou por nós. Amém.